Oi, gente. Já prepara o coração e a pipoca porque essa história vai deixar todo mundo arrepiado. Vamos lá. Relato. O encontro com SCP-096, a criatura da face escondida. Antes de começar, é importante explicar o que é a Fundação SCP. Oficialmente, ela não existe. É uma organização secreta dedicada a localizar, conter e estudar entidades, objetos e fenômenos que desafiam as leis da natureza e ameaçam a segurança da humanidade. Cada anomalia que eles catalogam recebe o título de SCP, seguido por um número de identificação. Algumas dessas entidades são relativamente inofensivas, outras, no entanto, são verdadeiros pesadelos vivos. O que vou contar aconteceu há alguns anos, durante uma expedição ao interior da Rússia, uma região desabitada e inóspita. Eu trabalhava como consultor para projetos especiais, o que é um termo técnico para aquele que aceita qualquer trabalho perigoso por dinheiro. Fui contratado por um grupo que alegava estar fazendo pesquisa climática, mas, logo no primeiro dia, ficou claro que estavam investigando algo muito maior. Eles não se apresentaram com crachás, mas suas roupas e equipamentos militares denunciavam que não eram cientistas. Um dos homens, que se identificou apenas como Dr. Keller, me deu instruções claras. Não faça perguntas desnecessárias. Siga o grupo, acima de tudo, não olhe diretamente para o que encontrarmos. Aquilo parecia absurdo, mas o dinheiro que eles estavam oferecendo era bom demais para recusar. Na segunda noite, montamos acampamento próximo a um penhasco isolado. Foi então que senti pela primeira vez a tensão no ar. Os rádios crepitavam com vozes nervosas, e os soldados que nos acompanhavam apontavam suas armas para o vazio, como se estivessem esperando algo. Por volta da meia-noite, ouviu-se um grito distante. Era inumano, agudo e desesperador. Um dos soldados, um homem que parecia acostumado a situações extremas, ficou pálido. Ele está aqui, sussurrou. Perguntei a Keller o que estava acontecendo, mas ele apenas disse: SCP-096. Não olhe para ele, por qualquer motivo. Antes que pudesse questionar, um som de algo pesado se movendo começou a ecoar pelo desfiladeiro. O que vimos a seguir me assombra até hoje. De dentro da escuridão, surgiu uma figura magra, incrivelmente alta e deformada. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seus braços eram longos demais, pendendo quase até o chão. O rosto, porém, estava escondido por suas próprias mãos, como se a criatura estivesse chorando. Um dos soldados, sem querer, olhou diretamente para ela. Foi instantâneo. SCP-096 soltou um grito ensurdecedor e começou a se mover em uma velocidade impossível, indo direto na direção do homem. Não houve tempo para reação. Em segundos, ele foi dilacerado. O restante do grupo abriu fogo, mas as balas pareciam não afetar a criatura. Ela continuava avançando, uma força imparável e cheia de ódio. Eu só consegui sobreviver porque fiz exatamente o que Keller mandou. Caí no chão, fechei os olhos e evitei olhar para ela. Os gritos de meus companheiros continuaram por vários minutos até que, subitamente, tudo ficou em silêncio. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, o lugar estava um caos. Equipamentos destruídos, corpos mutilados, e SCP-096 havia desaparecido. Keller foi um dos poucos sobreviventes. Ele me explicou, mais tarde, o que eu tinha presenciado. SCP-096 é uma anomalia que reage de forma letal a qualquer pessoa que veja seu rosto, seja diretamente, por fotos ou até mesmo em vídeos. Uma vez que alguém o vê, ele entra em um estado de fúria incontrolável e não para até matar sua vítima. Depois disso, retorna ao seu estado passivo, cobrindo o rosto e lamentando. A Fundação SCP chegou horas depois para conter a situação. Eles usavam equipamentos avançados e pareciam saber exatamente como lidar com aquilo. Não consegui ficar mais ali. Assinei um contrato de confidencialidade, recebi meu pagamento e fui mandado embora com uma advertência clara. Esqueça tudo o que viu. Mas esquecer não é uma opção. SCP-096 é real, e a Fundação está lá fora, escondendo horrores como esse do resto do mundo. Naquela noite, o caos começou antes mesmo de SCP-096 entrar no perímetro. O soldado que viu a imagem de seu rosto havia sido isolado,
Mas o medo era um vírus que se espalhava rapidamente entre os agentes. Em questão de minutos, ouvi o eco de discussões e ordens desesperadas pelo rádio. Confirmado o avistamento a 35 km e avançando rapidamente. Preparem o protocolo de contenção Lambda 6. Gritava uma voz no alto-falante. Do lado de fora, o cenário era de preparação frenética. Barreiras de contenção foram ativadas ao redor do perímetro. Torres automáticas foram armadas com munição experimental que, segundo rumores, seria capaz de desacelerar SCP-096. Keller, no entanto, estava cético. Isso nunca funcionou antes. Por que funcionaria agora? Murmurou para si mesmo, enquanto verificava sua arma, mais por reflexo do que por confiança. Os primeiros sinais da aproximação da criatura foram os gritos no rádio. Equipes de reconhecimento enviadas para atrasá-lo estavam sendo dizimadas. Um agente gritava desesperadamente antes do sinal cortar. Ele está aqui. É rápido demais. Oh, Deus, não. Seguido por um silêncio arrepiante. Keller olhou para mim com uma expressão sombria. Não há tempo. Precisamos sair daqui. Antes que pudéssemos nos mover, um estrondo sacudiu o prédio. A energia piscou e se apagou, deixando tudo em uma escuridão sufocante. Apenas o som de passos frenéticos e gritos ressoava pelos corredores. Ele já está dentro do perímetro. Alguém gritou pelo rádio. Todas as unidades, preparem-se. De onde estávamos, consegui ouvir os rugidos de SCP-096 ecoando pelo complexo. Eles não eram apenas barulhos de uma criatura. Havia algo quase humano neles, como um lamento de dor e fúria entrelaçados. Os agentes da Fundação abriram fogo quando a criatura finalmente entrou na área principal do complexo. As torres automáticas dispararam uma rajada contínua de munição, mas SCP-096 atravessou as barreiras como se fossem feitas de papel. Um soldado que se posicionava perto demais foi atingido por um golpe rápido. Seu corpo foi arremessado contra a parede com tanta força que a marca de sangue ficou cravada no concreto. Mesmo aqueles que não olhavam diretamente para o rosto da criatura estavam sendo atacados. Parecia que sua fúria havia se expandido, atingindo qualquer um em seu caminho. Um grupo tentou desviar sua atenção, gritando e disparando enquanto recuavam. SCP-096 os perseguiu com uma velocidade que era quase impossível de acompanhar, destruindo tudo em questão de segundos. Keller me puxou pelo braço e me levou para um porão que servia como depósito. Fechamos a porta atrás de nós, trancando-a com várias travas improvisadas. Lá embaixo, no escuro, ouvimos o som de destruição acima de nossas cabeças. O chão tremia com cada impacto. A criatura estava devastando o prédio, e os gritos dos agentes diminuíam à medida que SCP-096 avançava. Quando finalmente o som cessou, restava apenas um silêncio opressor. Keller e eu trocamos um olhar, sabendo que sair significava enfrentar o que quer que tivesse sobrado. Após o que pareceram horas, subimos novamente. O complexo estava irreconhecível. Paredes destruídas, equipamentos em pedaços e um cheiro metálico de sangue impregnando o ar. Em um canto, encontramos um soldado ainda vivo, mas gravemente ferido. Ele murmurava repetidamente. Não era para eu ter olhado. Não era para eu ter olhado. SCP-096 havia sumido, como fazia sempre após cumprir seu objetivo. A Fundação chegou logo depois, apagando todas as evidências do ataque e recolhendo os restos do que havia sobrevivido. Enquanto nos evacuavam, um dos agentes olhou diretamente para mim e disse: "Nunca fale sobre isso. Nunca procure por ele. SCP-096 não esquece." E até hoje, as noites são assombradas pelo som daquele rugido, os gritos dos homens que estiveram lá, e a certeza de que, se um dia eu encontrar qualquer imagem daquela criatura, será o meu fim também. E esse foi o relato de hoje, gente. Se você gostou e quer mais, deixa o like sinistro e se inscreva no canal para mais relatos macabros.